e o Cláudio está aí, tem mais gente aí. Então, hoje o nosso segundo encontro, a gente aqui está também, além do grupo de estudos, faz parte da nossa aula, né, professora Luísa, que toda sexta-feira, 10 da manhã, aqui a nossa turma, e a gente abriu um espaço aqui em algumas aulas nossas para fazer esse grupo de estudos. E hoje é o nosso segundo encontro, e é um tema muito especial, muito importante, porque é o tema base do nosso grupo de estudos, porque a gente pensou em criar esse grupo e trazer vários temas, mas com o tema da justiça restaurativa sempre como pano de fundo de todas as nossas discussões, né? Especialmente no âmbito do direito penal, que é o âmbito da nossa turma aqui no IDP. Então, o professor Pedro Tomé, ele vai tratar hoje da justiça restaurativa, esse novo modelo de justiça, né, que privilegia o envolvimento das partes atingidas pelo conflito e que fortalece o diálogo e, ao mesmo tempo, tece críticas ao nosso sistema de justiça penal tradicional. Então, ele vai falar um pouco disso, ele vai falar também sobre a atuação do MPDFT, porque o Pedro Tomé, ele é promotor de justiça do Ministério Público do DF, atua na 5ª Promotoria de Defesa dos Direitos Difusos do DF, ele coordena a área de justiça restaurativa do Grupo de Autocomposição do MPDFT, é mestre em ciências pela FEARP e USP, autor também do best-seller Direito das Políticas Públicas e de inúmeros artigos e periódicos jurídicos. Então, é uma honra a gente ter aqui um especialista nesse tema tão importante para falar hoje para a gente sobre justiça restaurativa. Muito obrigada, professor Pedro, mais uma vez. Então, bom dia, pessoal. Também queria cumprimentar o Pedro, que é meu colega do Ministério Público do Distrito Federal. Eu do MPF, ele do MPDFT. A gente se conheceu em torno de um tema que é comum a nós dois, que é a questão das políticas públicas e de como isso é tratado no Ministério Público Federal em função dos direitos sociais, questões processuais, judicialização, efeitos da coisa julgada, efeitos orçamentários, que é um tema com o qual eu estou sempre trabalhando, embora eu seja da área penal, e que também, como a gente já viu em outros momentos, está intrinsecamente ligado também à área penal, porque segurança pública é uma política pública, administração penitenciária é uma política pública, e várias políticas públicas, saúde, educação, moradia, todas acabam influenciando nesse universo do penal e processo penal. A justiça restaurativa, ela vem num movimento forte, pelo menos desde os anos 2000, relacionado no cível, o que muita gente já ouviu falar, na mediação e na conciliação, que hoje, inclusive, faz parte do processo civil. Existem centrais de mediação e conciliação, e é uma parte até que antecede, mesmo no processo judicial, mas no crime é menos falado, embora nós tenhamos muitas experiências no Brasil e experiências aqui no MPDFT, e não só na área da justiça criminal comum, mas também na área dos adolescentes em conflito com a lei, na questão dos atos infracionais. É um tema realmente apaixonante, porque quando você começa a ler, você tem muita bibliografia, muita experiência dos outros países, e agora começam os primeiros passos também dos acordos de não persecução penal, mas dentro da lógica da justiça restaurativa, que é muito importante e que eu acho que ela tem uma coisa que ela traz a vítima para o centro do processo penal, não uma coisa lateral, porque o papel da vítima é muito importante, hoje está absolutamente incorporado na legislação, mas ela traz para um papel central. Então, eu acho muito, muito importante. E aí, eu acho que todo mundo vai gostar bastante dessa aula do Pedro, e eu cumprimento mais uma vez e agradeço por estar aqui conosco. Então, Pedro, a palavra é sua. Bom dia a todas e a todos. Olha, a honra é toda minha, realmente estar aqui junto com a professora Monique e com a professora Luísa, minha querida colega de Ministério Público Brasileiro, de Ministério Público da União. Fomos também professores, coordenadores de cursos lá na Escola Superior do Ministério Público da União. Então, eu conheço Luísa de longa data, na verdade, né? Porque ela é uma precursora do tema controle de políticas públicas, né? Ela tem aí pelo menos 2 obras que me influenciaram profundamente.
A obra é Políticas Públicas, a responsabilidade do administrador e o Ministério Público, né, que é um verdadeiro clássico. E uma outra obra, que é essa aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, A Construção da Igualdade e o Sistema de Justiça no Brasil, Alguns Caminhos e Possibilidades. É um livro também da Luísa, publicado pela Lumen Iuris. E é um livro também muito importante, tratando desse paradigma, né, da igualdade, nos tempos atuais tão importante. Afinal de contas, nós, membros do Ministério Público, nós, operadores de direito, temos que trabalhar com o tema dos direitos humanos. E Luísa é essa pessoa que, além dessas grandes operações, de grandes trabalhos envolvidos dentro do Ministério Público, uma colega extremamente proativa, resolutiva, ela é também uma pensadora. Então, é uma honra para mim estar aqui e poder trocar um pouco de experiência e ideias sobre a justiça restaurativa. Eu queria começar falando sobre a questão da mudança, porque nós vivemos novos tempos, tempos líquidos, onde a mudança ocorre a cada minuto, né? Mudando, às vezes, de uma forma tão radical que chega a nos assustar, né? Alterando, por exemplo, a vida do indivíduo nessa sociedade. Nós vivemos um momento extremamente delicado, um momento de uma pandemia, em que a humanidade está sendo colocada em xeque. E nós precisamos apresentar novas respostas para as demandas sociais e para mesmo, digamos, a superação de paradigmas que continuam vigorando entre nós. A gente precisa de respostas idealmente inovadoras para demandas, como eu já mencionei, que são antigas e que se encontram arraigadas entre nós. A gente precisa de um novo olhar para superar o sectarismo, a polarização, o radicalismo, a desumanização das relações humanas, a precarização das relações trabalhistas e mesmo a ascensão da inteligência artificial. E nós sabemos que, mais que nunca, que a gente precisa de uma atitude positiva e concreta diante da vida. Esse processo de mudança não é nada fácil. E por que não é fácil? Porque nós precisamos entender que é um processo que precisa ser gerido. A mudança, ela não ocorre com a edição de uma lei. A mudança não ocorre apenas com a ordem, com a imposição, com a coerção. A mudança tem também muito a ver com uma mudança de mentalidade. E por que eu penso nisso? Porque eu penso que quando a gente fala em mudança, a gente também está falando de um outro movimento, que é o movimento das resistências, né? Isso é natural do ser humano, né? Mas hoje em dia a gente tem uma peculiaridade, porque a mudança ocorre num cenário de incerteza, de insegurança mesmo. Veja a questão da pandemia, né? Aquele paradigma da segurança que a gente sempre buscou, do controle absoluto, aquele paradigma cartesiano, newtoniano, ele está superado. O determinismo que vigorava antes não vigora mais hoje em dia. Hoje vigora um outro paradigma, que é o paradigma da complexidade, né? Que traz em si a ideia de ambivalência, de ambiguidade, e de que nós todos, enfim, estamos imersos aí agora numa situação muitas vezes caótica, e que, portanto, aquela ideia de que a gente vai poder prever o futuro e controlá-lo é algo que nos gera uma certa angústia, muita angústia e ansiedade, que, aliás, é um mal aqui da nossa sociedade do cansaço, não é? Então, a pandemia trouxe esse momento de reflexão, tá? E uma reflexão, inclusive, sobre muitos das coisas que assentam o nosso pensamento hoje em dia, né? Como, por exemplo, a ideia de que todos nós vivemos um eterno, né, estado de guerra. Nosso estado de natureza, enquanto seres humanos, é um estado de guerra, de contraposição, né? Isso está em Hobbes, no Leviatã, uma obra clássica. Mas será que esse paradigma de que somente o Estado, o Leviatã, pode interferir e apaziguar as pessoas? Ou isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar, e o Estado pode contribuir nesse sentido, de trabalhar a cultura da paz, enfim, a superação desse paradigma, que é um paradigma de guerra, que é um paradigma, na verdade, de punição, que é um paradigma que é muito pouco autocompositivo, muito pouco terapêutico. É sempre adversarial, sempre. E nós sabemos que já não é mais assim, né?
No processo civil, como bem colocou a professora Luísa, vigora o princípio da autocomposição. No processo penal, nós temos aí o Instituto do ANPP, que traz a justiça restaurativa para e passo. É uma coisa que anda junto, a professora Luísa percebeu muito bem, é uma coisa que anda junto e a gente vai comentar um pouco sobre isso. A justiça restaurativa, ela enfrenta vários problemas. Eu costumo dizer que ela é um antídoto, porque ela resolve muitos dos problemas que nós temos no nosso sistema penal. E, por exemplo, vou citar aqui, já que falamos em políticas públicas de segurança pública, de execução penal, nós precisamos enfrentar uma questão que é muito atual, que é a questão do estado de coisas inconstitucional que nós vivemos no nosso sistema carcerário. E aí eu cito que eu percebo que os atores jurídicos, os atores todos, não é, já perceberam, enfim, não aceitam mais esse sistema que está vigorando em matéria de execução penal. O Supremo Tribunal Federal já percebeu isso, já está lá no Supremo. Nós temos um caso emblemático, o da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF de número 347, aqui do DF. Foi proposta por um partido político, o PSOL, e em sede de medida cautelar, o relator desse feito, o ministro Marco Aurélio, ele reconheceu, né, era um dos pedidos fechados na exordial, ele reconheceu o estado de coisas inconstitucional, o chamado ECI do sistema carcerário brasileiro. E lá, nessa decisão, o ministro Marco Aurélio, muito sabiamente, ele determina a adoção de uma série de medidas tendentes ao quê? A aprimorar, melhorar e a implementar, na realidade, as políticas públicas do sistema prisional. Dentre elas, as determinações naquela medida cautelar: realização de audiência de custódia, liberação do saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional e proibição de realização de novos contingenciamentos. O ECI, que é o estado de coisa inconstitucional, ele tem origem na Corte Constitucional colombiana, e um precedente chamado de Sentencia de Unificación, que é de 1997. E o ECI, ele traduz uma atuação judicial estruturada em matéria de políticas públicas e dialógica. E a gente precisa relembrar aqui quais são os 4 pressupostos, tá? São 4 os pressupostos do estado de coisa constitucional, e que o ministro Marco Aurélio analisou exatamente esses pressupostos para, então, conceder a medida cautelar. Primeiro, ser grave, permanente e generalizada a violação de direitos fundamentais. Quem tem dúvida de que isso ocorre na realidade no nosso sistema carcerário? 2, haver comprovada omissão reiterada de diversos e diferentes órgãos estatais nos cumprimentos de suas obrigações de proteção a direitos fundamentais. E isso também ficou bastante claro. Terceiro, constituir-se um direito fundamental em direito transindividual, ou seja, não é só um direito individual, ele tem uma natureza transindividual. Além de fundamental, ele precisa ser transindividual e com um número elevado, indeterminado de pessoas afetadas. E é o caso, porque as vítimas desse sistema carcerário é a sociedade, somos todos nós, não é? Os familiares, né, dos presos, os presos também, né, as pessoas custodiadas pelo Estado. E, por fim, o 4º pressuposto: a necessidade da solução ser construída por uma atuação conjunta e coordenada, com uma decisão judicial dirigida a diversas autoridades, não é? E determinando uma série de providências, não é? Porque, afinal de contas, é uma questão complexa. O fato é que a situação dos presídios brasileiros, a reiterada violação dos direitos das pessoas mantidas sob custódia do Estado, demanda respostas autocompositivas e despenalizantes. Despenalizantes, sim, que muitas vezes são pouco compreendidas ou mal interpretadas, que é o caso da nossa justiça restaurativa, o tema de hoje. As pessoas têm dificuldade em entender esse tema. Mas a gente precisa fazer alguns questionamentos. O quão distante estamos da realidade que existia na Europa no século XVIII, no século de Cesare Beccaria, né, o autor da obra Dos Delitos e das Penas, lá em 1764. Será que nós evoluímos o suficiente? Nós ainda aplicamos penas corpóreas? Os nossos presídios são verdadeiras masmorras, não é? A gente precisa perceber que evoluímos sim,
né? A tortura hoje está tipificada, existe uma lei, mas nós ainda estamos presos a esse passado, não evoluímos. Um outro questionamento: qual é a importância que damos às vítimas no nosso sistema de justiça? Ela é mero meio de prova? O que é, afinal de contas, a vítima, né? E terceiro, um outro questionamento, são vários questionamentos, todos esses três aqui, para a gente começar a pensar um pouco sobre o aspecto restaurativo do direito penal. E a reparação da vítima, ela é condição indispensável para uma tutela adequada do direito? Nós estamos falando aqui do direito das vítimas, né? Nós sabemos que temos um projeto de lei de estatuto das vítimas aí, tramitando, né? Foi apresentado na Câmara dos Deputados. Agora, mais que nunca, o ANPP também é um instrumento que envolve a justiça restaurativa, como eu já mencionei, né? Porque envolve as ideias de autorresponsabilidade, de voluntariedade, de reparação dos danos, e a ideia de uma atenção específica para as vítimas, e não só a vítima individual, a vítima direta, mas a vítima indireta, a vítima coletiva. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Professora Monique, oi, pode ficar à vontade. Deixa eu só fazer uma intervenção. Eu sei que você ainda vai se aprofundar nessa questão do cárcere, mas como é a minha área de estudo principal, a área que eu tenho muito interesse, não é nenhuma pergunta, é mais um acréscimo ao que você disse e também uma provocação, porque eu sei que você ainda vai se aprofundar nesse tema da justiça restaurativa no contexto da pena privativa de liberdade, né, de quem já está cumprindo a pena privativa de liberdade, ou seja, posterior ao inquérito, depois da denúncia, quando não há possibilidade de transação penal ou de acordo de não persecução penal. Porque a gente sabe da dificuldade da ressocialização nos presídios brasileiros, né? Historicamente, as penas elas foram aumentadas além de outros motivos, mas com essa ideia errônea de ressocialização. Vamos aumentar, 30 dias não é suficiente para ressocializar, vamos aumentar para 1 ano, né? Então, vamos estar no regime semiaberto, vamos retornar para o fechado porque ele não foi ressocializado. Então, é mais uma provocação para você, durante toda a sua apresentação. Como é que a gente faz para ressocializar em um lugar sujo, cheio de barata, cheio de doença? Como você mesmo disse, o próprio Supremo ele já declarou que esse local está em estado de coisas inconstitucional, ou seja, a Suprema Corte admitiu que esse local ele não cumpre as determinações da Constituição Federal e mesmo assim as pessoas continuam sendo mandadas para lá, né? E sem generalizar, a maioria dos presídios brasileiros não tem estudo, não tem trabalho, não tem assistência religiosa, não tem contato com o mundo exterior, né? Então, como que faz para ressocializar, se é possível a ressocialização nesse ambiente do sistema penitenciário brasileiro? Não precisa responder agora, pode ser mais para frente, é mais uma provocação. Eu vou aproveitar e já falar um pouco da minha postura com relação a isso, né? Eu não vejo na justiça restaurativa o abolicionismo. Eu acho irresponsável se falar na atualidade em abolicionismo. Acho interessante, né, do ponto de vista teórico, e na academia nós temos que estudar o abolicionismo, mas eu penso que a justiça restaurativa é uma resposta para vários males, na verdade, do sistema penal, não é? Essa preocupação de ressocializar, acho que assim já está mais do que demonstrado, a professora Monique, mais que eu, estudiosa do tema que sabe da falência do sistema e de que esse sistema não está efetivamente recuperando, está, na verdade, apenas retribuindo, punindo, não é? Professora, a justiça restaurativa, na verdade, ela é bastante complexa. É algo bastante complexo que envolve o diálogo entre, né, vítima e ofensor. Né? Esse diálogo tem que ser voluntário, é algo bastante complexo e é algo que está sendo construído em termos qualitativos e não quantitativos. Né? A justiça restaurativa ela tem essa dimensão. Com relação ao sistema prisional, o que a gente tem empreendido no MPDFT é nas chamadas práticas restaurativas, porque a prática restaurativa está dentro do contexto da justiça restaurativa. E eu acho que a ideia principal é você propagar essas práticas restaurativas. E eu vou dar um exemplo de um programa que nós temos e um projeto, inclusive, que foi incluído aí no Banco de Boas Práticas do CNMP. É o projeto Diálogos Inclusivos, que trata da representatividade da população carcerária restaurada por meio da família. Esse é o nome, não é, do projeto. A origem desse projeto está no nosso NUPRI, que é um núcleo de controle e fiscalização
do sistema prisional. E como é que surgiu isso? Surgiu agora por conta da pandemia, porque esse núcleo, enfim, é um dos mais demandados aqui na pandemia, né? Juntamente com a Força Tarefa, com as promotorias com atribuição na área de saúde, que é o caso da minha, a PROREG, a Quinta PROREG, não é? E, por fim, em terceiro lugar, o NUPRE estava sendo altamente demandado via ouvidoria. E quais eram as demandas? Dos familiares, que também, no sentido da justiça restaurativa, são vítimas, né? O conceito de vítima aí está muito mais ligado a esses estudos novos da vitimologia, que não é só a questão dos tipos, da tipologia das vítimas, mas também observando esse aspecto da vulnerabilidade. Bom, então, qual era a demanda na prática? Como falar, como manter acesso a esses presos por conta da suspensão das visitas, por conta também da suspensão das saídas. Como humanizar essa relação, sendo que estava impossibilitado o contato de familiares com os presidiários, não é? E uma situação de pandemia dentro do presídio. Afinal de contas, os familiares querem saber, e a saúde do meu filho? As mães, principalmente. Então, foi uma chuva de demandas. E o NUPRE, então, juntamente com a CAUT, né, e aí, sobre essa coordenação minha aí da Justiça Restaurativa dentro do MPDFT, nós, doutora Cláudia Tomelin, doutor Jorge Manzur, a Leila, que é a nossa secretária executiva da CAUT, eu vou falar um pouco depois sobre isso, e eu mesmo, nós conseguimos construir, então, esse projeto, que é o Diálogos Inclusivos, que diz respeito à realização de ciclos restaurativos com familiares. Para quê? Para que se possa repassar informações qualificadas, informações verdadeiras, qualificadas, para esse grupo que é tão subrepresentado, dos familiares, por exemplo, dos custodiados pelo Estado, né? Então, a justiça restaurativa, ela tem essa dimensão terapêutica, eu sempre falo sobre isso. Ela vem para curar feridas, chagas que foram criadas pelo sistema penal, né? Que são, talvez, não esperadas, essas consequências não esperadas, não desejadas, mas que a gente tem que lidar com a realidade. A realidade está aí às escancaras com essa pandemia. Então, a ideia é de implementar práticas restaurativas, chegar na justiça restaurativa, que é aquele momento realmente do diálogo profundo, né? Você tem que preparar a primeira vítima para isso. Primeiro tem que ter voluntariedade, né? As partes envolvidas, digamos assim, nesse conflito, precisam querer. Isso já não é fácil, não é? E essa pessoa precisa se responsabilizar pelo que ela fez. Se ela já está custodiada, ela precisa realmente reconhecer que ela fez aquele mal, não é? Então, veja que tem essa natureza terapêutica, mas é uma coisa muito... Opa, Luísa, pode ficar à vontade. Então, eu acho que é bem importante. Às vezes, as pessoas rejeitam a justiça restaurativa no sentido de... ou técnicas de justiça restaurativa, ou círculos de justiça restaurativa, em função de acharem que é um abolicionismo e que é necessário a questão da pena. Só que não é isso, é ao contrário. Quer dizer, é preciso que o réu ele assuma a culpa. E isso é bem interessante e, às vezes, isso não acontece. A gente vê agora e essa questão, no Ministério Público Federal, por exemplo, onde a gente lida com outro tipo de delito, e agora no Acordo de Não Persecução Penal, por exemplo, tem que ter a culpa, a confissão, ele tem que assumir o delito. E qual é a natureza disso? É porque é um negócio jurídico, é um contrato, tem cláusulas. Às vezes o acusado fala, eu não quero, eu prefiro a suspensão condicional do processo, porque eu não tenho que assumir, porque aquilo vai ter consequência em outras esferas da vida da pessoa. Então, a justiça restaurativa também está ligada, por exemplo, a uma outra questão, que é a justiça de transição, em países que tiveram ditaduras, tiveram grandes períodos de ditadura, como aconteceu aqui no Brasil, na Alemanha nazista, na África do Sul, na época do Apartheid, em lugares onde teve grandes massacres, por exemplo, nos países da ex-Iugoslávia. Às vezes é um processo individual e às vezes é um processo coletivo. Então, tudo isso está ligado a práticas de justiça restaurativa. Agora, em nenhum momento, a prática da justiça restaurativa implica em abolicionismo penal. Ao contrário, implica em assumir a culpa.
o acusado assumir os atos. Então, eu acho que o perdão, na acordo de não persecução penal... Mas eu acho que a gente tem que deixar aí essa questão do sistema penitenciário e também a justiça restaurativa, eu acho, para mim, ela traz uma credibilidade ao sistema de justiça criminal, porque ela tem que ser aplicada indiscriminadamente a qualquer tipo de delito. E a discussão do sistema prisional também passa por isso, a credibilidade passa por isso, para ele não ser tão seletivo quanto ele é e implicar em penas restritivas de liberdade para outro tipo de delito, os delitos de contra-administração, corrupção, que não só os crimes entendidos como de violência à pessoa ou ao patrimônio. Mas eu acho que a gente tem que avançar um pouco para entender aí assim, os pressupostos, né? Isso. Eu ia até me aprofundar um pouco mais, tem outras questões em relação a pena privativa de liberdade, mas não vamos adiantar muito aqui, o professor pode ir continuando, depois a gente faz mais perguntas. Mas só em relação ao que foi comentado essa questão da confissão, porque no acordo de não persecução penal, a confissão é necessária, né? Professor Pedro, na justiça restaurativa, é um pré-requisito? Claro. E também o perdão e a reconciliação, eles são pré-requisitos para haver? O ANPP não, né? No caso do ANPP, o perdão não é. Inclusive, a justiça restaurativa não quer impor o perdão, né? Quer impor uma solução, digamos assim, que atenda aos interesses da vítima. Veja que o ANPP, a regra de inspiração, na verdade, é um ato internacional, são as regras de Tóquio, o item 5.1, que fala em drop the charges, portanto, uma fase pré-processual, né? A possibilidade de negócio jurídico, mas que ali ele tem que se responsabilizar. Então, essa ideia de responsabilização, que é, no caso do ANPP, assumir a culpa, não é? Não assumir a culpa, confessar, não é? Circunstancialmente, sem assunção de culpa, é peculiar isso, porque é sem assunção de culpa, mas existe a confissão, e isso já gera a chamada responsabilização dentro da perspectiva da justiça restaurativa. Eu queria fazer um comentário e aproveitar isso que a professora Luísa colocou, que é o seguinte: realmente os abolicionistas, eles adotam muitos dos discursos, não é, e citam a justiça restaurativa, os pensadores da justiça restaurativa. Mas o inverso não é verdadeiro, não é? Eu percebo que a justiça restaurativa, ela não é abolicionista, muito pelo contrário, ela quer a responsabilidade, ela quer a reparação do dano, ela quer, como diz as regras de Tóquio, item 5.1, que seja atendidos os interesses da vítima. Então, é nesse sentido que eu falo da justiça restaurativa, tá? E existe essa dissonância cognitiva, essa informação falsa, essa fake news, de que ela é abolicionista. Não, muito pelo contrário, tá certo? Bom, professor, a gente tem duas perguntas aqui, pode ser agora? Ou deixa para o final? Olha, eu queria, na verdade, passar... Porque eu acho vamos avançar um pouco, Monique. Vamos avançar um pouco. Vamos avançar, porque tá bom, aí... Thiago, daqui a pouco a gente responde você, Thiago. A gente passa aqueles PowerPoints, primeiro sobre a ideia geral da justiça restaurativa, tá bem? Tá bom, vamos lá. Então, seria aquele primeiro PowerPoint que fala da justiça restaurativa. A gente está nele aqui, eu estou na página 4. Já dei uma caminhada aqui de acordo com o que você foi falando. Olha, na verdade, eu queria voltar aqui para a justiça restaurativa. Como surgiu, onde e por quê? Que, na verdade... Não, o segundo. O segundo, né? Tá? O segundo PowerPoint. Então, aí traz esse comentário. Não raro, vítimas, ofensores e membros da comunidade sentem que o sistema deixa de atender adequadamente às suas necessidades. Então, a justiça restaurativa é para olhar por esses elementos, né, esses atores que participam, mas muitas vezes são ignorados. Muitos sentem que o processo judicial aprofunda as chagas e os conflitos sociais, ao invés de contribuir para o seu saneamento e pacificação. Onde que surgiu a JR? Lá no direito aborígene, no direito indígena. Tá? Da onde? Da Nova Zelândia, os maoris, dos aborígenes da Austrália, dos índios da América do Norte, do Canadá, dos Estados Unidos. Não à toa, é nesses países que a justiça restaurativa ela é mais avançada. E por quê? Nós já falamos. E aí já podemos passar para o próximo PowerPoint, que diz respeito a esse paradigma retributivo, a superação desse paradigma retributivo. Ou seja, os autores não assumem a responsabilidade pela ofensa, mesmo quando eles são punidos. Essa é a impressão que fica, muitas vezes um sentimento interno de injustiça. Eu fui injustiçado, né?
mesmo às vezes sabendo, não é? Mas é uma questão psicológica. Vítimas negligenciadas e sem participação ativa do processo criminal. Como é que eu posso achar que é abolicionista algo que traz a vítima, traz aquela pessoa que sofreu o trauma, a violência, as consequências do delito para uma restauração, para uma ideia de transformação, enfim, de atenção, né? E a sociedade cobrando mais punições e leis mais duras, tá? Então, ofensa é entendido como violação à norma. Mas o paradigma restaurativo, ele muda as coisas, né? A ofensa é uma violação às pessoas, aos relacionamentos. Eu vejo a justiça restaurativa, eu quero encaixá-la, e mais para frente eu vou tentar fazer esse encaixe, na teoria do delito. Mas a justiça restaurativa é, antes de mais nada, uma filosofia. Ou seja, a preocupação com a vítima, com as necessidades das vítimas, o seu papel no processo, informação qualificada, oportunidade de fala, reparação. Quanto ao ofensor, nós pensamos aí na responsabilização, na reflexão, uma postura ativa para corrigir os danos, efetivamente, que ele causou, né? Assumir a conduta, refletir sobre o alcance dos danos, adotar novos caminhos, mudar comportamentos. E com relação às comunidades, porque a justiça restaurativa tem a preocupação com a comunidade. Isso vem lá do direito indígena, porque lá a solução é construída como coletivamente. Como é que a gente pode ajudar aquele casal ou aquela pessoa que cometeu uma infração patrimonial, o que quer que seja, não é? A sair dessa situação, a mudar esse comportamento? E, obviamente, que tem que ter a necessidade da vítima atendida, tem que ter uma mudança de comportamento, uma assunção de culpa, por assim dizer, não é? Uma reflexão, uma confissão, uma autorresponsabilidade por parte do autor do fato, mas no direito indígena está envolvido também a comunidade. E a gente não tem esse senso de comunidade participando do processo. Então, as comunidades, o envolvimento, a atenção às vítimas, senso comunitário e a busca do bem-estar coletivo. Aqui no próximo slide, é isso que a professora Luísa, que eu estou comentando, né, a professora Monique também, de que as visões da justiça tradicional e da justiça restaurativa, elas não são antagônicas, na verdade. Elas são complementares, elas não são excludentes. E aí eu fiz esse PowerPoint, né, falando da justiça retributiva, que ela o crime aí é visto como violação da lei. Violou a lei, é crime, né? Aquela conduta típica. Vamos apurar, portanto, a culpa e vamos focar na punição. Vamos dar uma resposta àquele mal praticado. A justiça restaurativa é um outro paradigma. Olha como é que a justiça restaurativa trabalha. O crime como dano a pessoas e relacionamentos. Ou seja, a parte subjetiva desse crime, quem foi afetado por isso? A identificação de obrigações, porque esse dano, esse crime, gera obrigações, não é? para aquele que praticou. E o foco nas necessidades e na responsabilização. Os pilares da justiça restaurativa são 4, chamados 4 R's. 1, o reconhecimento dos danos, não é? O crime como dano a pessoas e à comunidade. O 2, os reconhecimentos das necessidades. Quais são as necessidades daquela vítima? Como se repara, portanto, aquele mal? Não é? Então, reconhecer necessidades daquelas pessoas que foram afetadas pela a situação conflitiva. Terceiro, responsabilização. Os danos resultam em obrigação, reparação e prevenção, e a restauração propriamente dita, que é a recomposição do tecido social, trilhar a jornada da chamada cura. Tá? Eu tenho aqui uma citação do professor Howard. A justiça restaurativa estimula decisões que promovem responsabilidade, reparação e um restabelecimento para todos. Esse termo restaurativo pode ser equívoco, na verdade, tá? Mas a ideia porque a ideia do status quo, antes da restauração do status quo, é um pouco, não é exatamente isso, é uma coisa transformativa e não de restauração do que tinha antes, né? Que status quo? Ao anterior à prática delitiva. Eu tenho uma definição aqui na resolução número 225, de 31/5/2016, do CNJ. Justiça restaurativa é o conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias com foco na satisfação das necessidades de todos os envolvidos, na responsabilidade ativa daqueles que contribuíram direta ou indiretamente para a ocorrência do fato danoso e no empoderamento da comunidade, destacando-se a necessidade da reparação do dano e da recomposição do tecido social rompido pelo conflito. Vejam aí
senhores, que é uma mudança de modelo mental mesmo. É um novo conceito de justiça. Não é? E a gente precisa começar a trabalhar isso. Né? Estamos no século XXI, precisamos avançar. Um novo conceito de responsabilidade. E como fruto disso tudo, né, essas ações transformativas e essas novas atitudes. Afinal de contas, o que a gente quer? A gente quer apenas punir ou a gente quer mudar comportamentos? E como é que a gente muda comportamentos? Não é? Quais são as estratégias de promoção da justiça? A justiça de conformação, os métodos retributivos, né, que é o tradicional. Apurar, acusar, condenar, punir e executar. Está dentro da perspectiva da cultura de guerra. Já os métodos restaurativos estão dentro da perspectiva da justiça de transformação. Compreender, cuidar, reparar, restaurar. E tem a ver com a chamada cultura de paz, que a professora Kay Prentice, uma professora americana e difusora da justiça restaurativa, fala que é o cerne, é mudar uma cultura. A justiça restaurativa, como eu disse, é uma filosofia. E é para mudar a cultura. Como que se muda? Por meio da autocomposição, por meio do diálogo. A própria vítima, ela dizer o que é resolver essa questão para ela. Não é? Punir exemplarmente, isso às vezes só gera apenas mais dor. Né? Não estou dizendo que não precisa punir, é o que eu estou dizendo, eu acho que podem correr paralelamente. Lembrando que o tempo do processo e o tempo da justiça restaurativa são diferentes. Então, nós temos que pensar e como aplicar em cada um dos momentos. Não é? Mas vamos lá. Responsabilidade como sentido, responsabilidade passiva, responsabilidade ativa. Né? A passiva seria a sanção, já a ativa o compromisso, né? E diz respeito à autonomia. No próximo slide, nós temos um mapa conceitual bem interessante, que diz respeito portanto, a como a questão é tratada nas instituições tradicionais. Veja que ela é hierárquica, ela é piramidal, ela é de cima para baixo, né? E tem as consequências de baixo para cima. Então, esse modelo conceitual, esse mapa conceitual aqui à esquerda. E um deslocamento, que é o que a gente quer, para a ideia de círculos restaurativos, tá certo? Um pré-círculo preparando as partes envolvidas e um círculo onde é possível se dialogar. Tá? E depois o pós-círculo, afinal de contas, o que aquilo impactou? Quando eu falo em círculos restaurativos é porque nós estamos, no MPDFT, nos especializando na prática por meio dos círculos restaurativos. Né? É uma oportunidade ímpar de se ouvir as partes envolvidas. Né? Eu já tive a oportunidade de participar no MPDFT, inclusive porque a gente organizou isso em formações, né, para facilitadores e capacitadores, e é um processo realmente transformativo, viu? Eu pude participar, eu estava com um problema pessoal à época e consegui resolver esse problema em um ciclo restaurativo. Né? É coisa tão profunda, para vocês terem ideia, tão transformadora, que eu sou pessoa reservada e de repente eu estava me abrindo com pessoas desconhecidas. E por quê? Porque é uma técnica poderosa em que se exercita por meio desse círculo. Essas práticas circulares são práticas, enfim, indígenas, né, de tribos, envolvendo a comunidade, mas de escuta ativa, em que se fala aquilo que se sente, não é? Quais foram as consequências realmente daquilo. Muitas vezes no processo judicial a gente não ouve, e não é questão é falta também de preparo. Nós somos forjados em um sistema retributivo, né, punitivo, mas ouvir é muito especial, né? A gente há de convir, nós todos temos que pensar que esse momento é o momento, nós estamos vivendo a era da justiça penal consensual e também o que eu chamo de era das vítimas. Né? E as vítimas têm, portanto, o papel bastante importante. Eu vou abrir agora algumas perguntas. Essa era a parte introdutória. Eu tenho outros PowerPoints sobre a realidade da justiça restaurativa dentro do MPDFT. Mas eu queria, assim, de repente, tratar, primeiro para abrir para as perguntas, mas tratar agora sobre a perspectiva, a justiça restaurativa, sobre a perspectiva da teoria do delito e dentro do nosso direito mesmo, né? As aplicações, enfim. Mas a professora Monique parece que tinha perguntas. O Thiago aqui tem duas perguntas e depois acho que a professora Luísa também pode fazer alguma intervenção e eu também tenho algumas questões. Primeiro eu vou fazer aqui as do Thiago, deixa eu dar preferência aqui para ele. Ele perguntou, professor, além da Nova Zelândia, se existe algum país que seja referência na justiça restaurativa, e perguntou também a porcentagem aproximada dos casos do DF em que tem sido aplicada a justiça restaurativa. Eu não sei do DF, eu sei que eu vi uma pesquisa recente de Porto Velho,
que só 1,5% dos presos têm acesso lá. Eram 103 presos apenas fazem parte de Porto Velho. O senhor tem esse dado aqui no DF? Olha, eu não tenho esse dado efetivamente aqui no DF, mas uma coisa é certa, a justiça restaurativa ela não é quantitativa, nós dificilmente teríamos com a justiça restaurativa aquela coisa de números imensos, entende? É uma mudança qualitativa, uma mudança de mentalidade, muito mais filosófica, digamos assim, do que traduzida assim em números, né? Agora, quando nós conseguimos aplicar a justiça restaurativa em todo o seu potencial, enfim, com aquela mediação, aquela conferência vítima-ofensor, aí nós conseguimos resultados profundos, né, de alteração de mentalidade. Mas esse número não deve ser um número tão impactante como a professora Monique registrou aí, por exemplo, em Porto Velho, não é? É um número bastante baixo. Mas mais importante do que a gente chegar naquele modelo ideal da justiça restaurativa, eu penso que é difundir as práticas restaurativas, que podem e normalmente envolvem atenção à vítima, sabe, professora? E ele pergunta também se, além da Nova Zelândia... É o Canadá. Sim. O Canadá. Isso. O Canadá é um país que usa muito justiça restaurativa, inclusive alguns dos teóricos que tratam de justiça restaurativa são do Canadá. E o CNJ, não sei se eu passei para a professora Monique, e se ela não disponibilizou lá no Canvas, pode disponibilizar um material bem recente do CNJ com DPEM, que fala de penas alternativas no sistema penal, inclusive justiça restaurativa. Então, mas como o Pedro falou, justiça restaurativa não é algo que você vai cuidar. No sistema penal, tantos casos fossem de justiça restaurativa. Não. Você tem que difundir essa prática e você ir aumentando normalmente são dentro das centrais penais de medidas alternativas, que são as CPEMAs, e tem outros nomes, mas na área federal é CPEMA, e você ir aumentando essas centrais, porque a justiça restaurativa não é uma coisa só para a área penal, também é para a área civil, e aumentando a possibilidade dos casos integrados nesses sistemas. Mas o Canadá é um país que também usa bastante. Outros países usam, mas se você for procurar uma literatura, eu acho que você vai encontrar bastante coisa no Canadá. Mas tem muito material já brasileiro também. Então, eu acho que esse material do CNJ... Por exemplo, se você for, você vai encontrar material de 2005, do CNJ, aí depois... e esse material é super recente, então ele já faz um apanhado da vida aí. E tem um texto também que eu mandei para a professora Monique, que também ela vai disponibilizar, se ainda não fez, que é da realidade de São Paulo. E eu sempre gosto de trabalhar, porque a pessoa diz, mas só funciona lá em Porto Velho. Não, funciona no maior estado da federação, que é um artigo de um juiz dizendo como é que é no estado de São Paulo. Porque São Paulo, pessoal, não é que só que tem tem uma população carcerária enorme, tem, mas também tem tudo, tem muita coisa de centrais de penas alternativas, de justiça restaurativa, de círculos alternativos, ou seja, tem escala, São Paulo tudo tem em escala. Então, para não dizer que não serve para aplicar em lugar com a população grande e aonde há uma diversidade enorme, né? E outra coisa também é que a justiça restaurativa não é uma coisa só de pequenas comunidades, porque às vezes a pessoa, mas isso aqui funcionava lá na comunidade tradicional, aonde todo mundo mais ou menos compartilha o mesmo background cultural, tradicional. Não é assim. Quando você começa a ver a questão dos círculos, ela é super interessante. E só para fechar essa minha fala, esse ano eu participei, logo no início da pandemia, acho que uns 2 meses depois, dentro da Justiça Federal tem um juiz, que é o juiz Osmani, de Uberaba, da subseção de Uberaba, onde funciona, né, uma cidade, um centro de justiça restaurativa dentro da questão federal, com MP, Ministério da Justiça, psicólogos e tal, uma cidade de médio porte, né, Uberaba. E aí, por conta dele, eu participei de um outro evento lá, que era sobre justiça restaurativa, de pessoas do Brasil inteiro. E foi muito interessante porque os círculos, as conversas, saíram justamente dessa coisa, a pandemia permitiu, e o vídeo, que as pessoas saíssem daquele universo local e compartilhassem ideias com pessoas do Brasil inteiro.
que estavam aplicando justiça nas mais variadas esferas. Então, também é importante isso. Não é uma coisa de comunidades pequenas ou de comunidades onde você vai ter mais, sei lá, um background cultural e comunidades mais tradicionais, se aplica em várias situações, porque é um método. E esse método é passível de ser compartilhado em diversas situações. Agora, vai ter lugar que não dá. E essa assunção da culpa é mais uma assunção da responsabilidade. É interessante, porque quando a gente, por exemplo, o acordo de não persecução penal, ele fala assim, tem que confessar. Mas ele não tem que dizer lá, olha, fiz porque queria mesmo. É uma coisa você dizer, não, o fato aconteceu e eu fui responsável por esse fato e eu assumo a responsabilidade. E aí, na justiça restaurativa, você vai ouvir a vítima e vamos ver se vai ter. Então, foge dessa noção de dolo e de prazer doloso e de culpa e de quanto eu quis produzir o resultado e tal. Eu acho que é uma concepção de resultado. Quer dizer, o que se espera daquele processo, né? O que se espera daquele processo. Agora, há situações que não é possível, que há a questão... eu acho que é impossível, por exemplo, justiça restaurativa em caso de violência sexual. Entendeu? Acho que é impossível. Contra adulto, contra vulneráveis. Vão existir situações que são impossíveis. Mas em outras podem... grupos de extermínio, essas coisas. Mas em outras situações vai funcionar. Então, essa era uma das minhas perguntas também em relação a crimes graves. Qual que é a opinião do professor? Não, eu acho que crime grave, por exemplo, como a gente já conversou, por exemplo, um homicídio de trânsito, para mim, é gravíssimo. Mas que a gente sabe que homicídio culposo de trânsito estão sendo feitos a NPPs, e estão sendo feitos a NPPs com a vítima. E a justiça restaurativa, eu acho que pode trazer alguma paz para os familiares da vítima. Porque o homicídio não tem volta. Não é isso? Então, agora, num homicídio doloso, de grupo de extermínio, onde o policial manda sentar e aponta a arma, como eu tive um caso essa semana no Superior Tribunal de Justiça, aí eu acho que o Estado pode até implantar práticas restaurativas para que a comunidade compreenda que aquilo da polícia não é uma política de Estado. Agora, aqueles policiais vão ter que ser punidos. Então, tudo isso está misturado, né? Eu concordo Mas eu devolvo a palavra para o Pedro. Obrigado. Luísa, eu concordo plenamente contigo, né? E acho que a justiça restaurativa não tem que ser aplicada apenas a crimes sem violência, não. Crimes violentos também podem e devem, não é, ser tratados aí pela justiça restaurativa. Inclusive, no MPDFT, nós, por meio da Promotoria de Justiça do Guará, e dentro do programa Escutando o Cidadão, que eu vou falar sobre esse programa, que é um programa belíssimo, né, conduzido aí pela doutora Jaqueline Gontijo, doutora Ana Bárbara, que é justamente de atenção às vítimas. A gente está fazendo um trabalho lá na Promotoria do Guará por meio do promotor de justiça Gladys, não é? E o que ele está promovendo lá? Círculos restaurativos com vítimas de crimes violentos como homicídios, porque lá é tribunal do júri e delitos de trânsito. E também com pessoas que sofreram, vítimas, né, desses delitos de trânsito. Então, a justiça restaurativa, ela pode ser aplicada, sim, a crimes violentos, mas há alguns delitos que a gente tem restrição e eu vou querer, inclusive, começar a comentar. Mas, antes de mais nada, eu queria dizer que a justiça restaurativa, ela está na lei, sabe? Essa não é uma criação, digamos, apenas doutrinária, filosófica ou de uma grande viagem de alguém, não é? É uma coisa que foi construída e que está lá na lei do SINASE, não é? O artigo 35, inciso 2 e 3, aí combinado com o artigo 126 do ECA, fala que na área infracional, né, prescreve que na área infracional, a lei, portanto, torna excepcional a intervenção judicial. Não é? Então, dentro da perspectiva infracional, uma atuação judicial ela tem que ser excepcional. E a priorização das práticas restaurativas na execução das medidas socioeducativas. Isso está na nossa lei, não é? E eu chamo a atenção, por exemplo, a gente está falando de direito comparado. Na Nova Zelândia, a justiça infracional é toda restaurativa. Nova Zelândia só trata de infração, de ato infracional de forma restaurativa, às vezes aplicando a remissão e ao mesmo tempo fazendo as práticas restaurativas, né? Que é justamente para recompor o tecido social. E é o Canadá, a Luísa mencionou o Canadá, mas os próprios Estados Unidos,
nós tivemos a oportunidade de trazer, por meio de uma parceria técnica com o TJDFT e com a Secretaria de Segurança Pública do DF, o professor Malcolm Brait, para fazer uma palestra para a gente durante uma manhã, e era eminentemente prático. O professor Malcolm Brait é um dos grandes implementadores da justiça restaurativa nos Estados Unidos, e ele tem uma experiência muito prática, e ele trouxe nessa palestra, até ele falava inglês, tinha tradução simultânea, uma coisa muito bem pensada, mas voltado para a prática, porque ele é um homem que implementou em nada menos, nada menos do que 27 estados a justiça restaurativa nos Estados Unidos. Então, é possível sim, e tem essa dimensão, portanto, que está na lei, como eu estou falando, né? Aprofundamos com a questão do ANPP, eu vou falar mais especificamente sobre o ANPP, mas a gente tem que ter a ideia de que a justiça restaurativa se encaixa onde, afinal de contas, dentro do direito penal. Eu penso que dentro de uma discussão do injusto penal, porque existiria dentro dessa perspectiva da JR, né, eu chamo de JR Justiça Restaurativa, o injusto penal culpável e o injusto penal restaurável. E aí é dentro dessa perspectiva que a gente também tem que pensar a aplicação da justiça restaurativa, como bem registrou a professora Luísa. Afinal de contas, o Ministério Público é o dominus litis, está lá no artigo 129, inciso 1º, então ele tem um monopólio da ação penal e ele é um ator, portanto, relevantíssimo, porque também tutela direitos difusos, né, direitos da coletividade. Eu chamo a atenção para o Estatuto da Vítima, que está sendo esse projeto de lei de número 3890 de 2020, que está sendo aí proposto, né, está tendo trâmite, discussão lá na Câmara dos Deputados. É preciso que a gente participe também ativamente disso, o Ministério Público, né, as autoridades envolvidas na justiça restaurativa, porque tem tudo a ver com justiça restaurativa. Porque se existe alguma coisa que está em ascensão nos estudos do direito penal, é a vitimologia. A gente nunca parou para se debruçou tanto sobre essa questão como agora, né? A gente sabe que a primeira geração procurava construir uma tipologia, não é, de vítimas, que tipos de vítimas. Atualmente, a vítima ela está mais sendo estudada sob uma ótica das chamadas causas de vulnerabilidade. E o Estatuto da Vítima quer trabalhar com isso e precisa ser trabalhado de uma forma muito bem pensada, não é? Porque o que é vítima, afinal de contas? É só o Estado que é vítima? Não é? Existem vítimas secundárias, existem vítimas, digamos assim, paralelas. A esposa de um homem que foi vítima direta, por exemplo, de um latrocínio, ela é vítima também? Ela é vítima, dentro da perspectiva da JR, sim. Né? Existem as vítimas coletivas também, que a gente nunca parou para pensar. As consequências do tráfico de drogas. Existe uma vitimização coletiva em matéria de dependência química, em matéria de saúde coletiva. Agora a gente está vivendo a pandemia. Tem políticos, enfim, pessoas envolvidas com corrupção, desvio de verbas em plena pandemia. É dinheiro direcionado para as políticas públicas de saúde que estão sendo desviadas. Então, existe uma dimensão coletiva disso daí também. E nós precisamos construir mecanismos de haver também essa reparação coletiva, como a gente faz na ação civil pública. Né? Falo do dano moral coletivo. Tá? Então, é algo que a gente também tem que trazer para trazer em mente, dentro da perspectiva da nossa legislação. O ANPP simplesmente é um instrumento de justiça restaurativa, no meu entender, como bem colocou a Luísa, é de responsabilização. Por que responsabilização? Por duas dimensões, no meu entender. Primeiro, porque ele realmente tem que confessar circunstancialmente, como diz a lei, detalhadamente o que ele fez, mesmo que seja sem assunção de culpa, né? É uma certa sofisticação aí. Mas também porque ele é responsável, no momento em que ele firma com o Ministério Público um acordo de não persecução penal, ele se torna responsável e o único responsável pelo cumprimento desse acordo. O advogado dele não tem que cumprir o acordo, quem tem que cumprir é ele. Ele vai ter que prestar serviço à comunidade, não é? Enfim, vai ter que reparar o dano, vai ter que instituir a coisa, não é? A coisa, enfim, tem que cumprir uma série de condições, inclusive condições às vezes colocadas, postas pelo Ministério Público, não é? E pensadas pelo Ministério Público. Então, a ideia de responsabilidade, o que é responsabilidade? Ele fala assim, olha, realmente eu fiz, mas eu fiz e fiz assim, como bem colocou a Luísa. Né? Isso é mais fácil de entender no direito americano, estadunidense. Né? Aqui é um pouco mais complicado, mas nós já estamos preparados para isso. Nós já temos aí a transação penal, a suspensão condicional do processo, nós já caminhamos um bocado nesse sentido da justiça consensual, penal consensual.
Outra dimensão que aproxima o ANPP da justiça restaurativa é a voluntariedade, porque, afinal de contas, ninguém está obrigado a celebrar a ANPP. Né? É um negócio jurídico, é um contrato, enfim, é um negócio jurídico com cláusulas e, portanto, essa voluntariedade é também característica da justiça restaurativa. Terceira dimensão de justiça restaurativa no ANPP, trazer a vítima. Isso talvez seja o cerne, seja a questão do momento. Né? É a era das vítimas que nós estamos vivendo também. Então, trazer a vítima para saber quais são as necessidades dela, qual foi o mal perpetrado, quais foram as consequências e como esse mal pode ser reparado. A reparação é a cláusula obrigatória do ANPP. Então, e aí o que eu acho? Por que se aproxima? Por conta dessas características todas de responsabilização, reparação, voluntariedade. Mas é claro que o ANPP, no meu entender, ele tem que vir agregado com uma política pública, enfim, uma política de atenção às vítimas. E essa política é a política da restauração, no meu entender, né? Da escutativa dos problemas da vítima. Mas surgem algumas discussões, e é sempre sob a perspectiva da suficiência e adequação do ANPP para alguns delitos. E aí eu queria, por exemplo, abordar a questão da injúria racial. Tá? Acho que é uma questão bem prática e que gera muito questionamento. Cabe a ANPP para a injúria racial, esses crimes de racismo? Bom, primeira pergunta, a pergunta central para mim. O ANPP é medida suficiente e adequada para a prevenção e repressão do delito? Como prescreve o artigo 28A? Se não for, não cabe a ANPP. Né? Então, é possível se pensar em uma outra resposta que não seja a resposta penal para um crime tão grave? Então, esse é um questionamento que fica. Segunda questão. Nós temos na Constituição os chamados mandados de criminalização. O que são mandados de criminalização? São aquelas indicações de natureza constitucional e de matérias sobre as quais o legislador ordinário não tem uma faculdade de legislar, mas sim uma obrigatoriedade de proteger aqueles bens jurídicos. Né? E nós temos o artigo 5º, inciso 42 da Constituição, que diz o seguinte, senhores: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Nós temos um mandado, portanto, de criminalização expresso, porque pode ser implícito também, mas aí, no caso, é expresso da nossa Constituição. Ora, se nós estamos diante de um crime que é inafiançável, que é imprescritível, sujeito à reclusão nos termos da lei, é difícil compatibilizar a ideia de que o ANPP seria algo suficiente para responder e prevenir isso. Não é? Então, aí que seria a resposta seria adequada, seria, como eu já mencionei, e, portanto, acho que não é excludente, não é abolicionista nem um pouco isso, o caminho da resposta criminal. Agora, temos que refletir isso e refletir isso conjuntamente. Eu acho que um doutrinador, um pensador, um gestor, né, só responder cabe ou não cabe, não. É uma reflexão que deve envolver, no meu entender, as comunidades afetadas, portanto, os movimentos negros, né? E no MPDFT, o nosso núcleo de enfrentamento à discriminação, no núcleo de direitos humanos, houve. E isso é algo, então, que tem que ser construído. Significa dizer que eu estou dizendo que o promotor está vinculado ao que diz o movimento negro? Não. Mas o movimento negro é, digamos assim, um ator de extrema importância, não é? E tem que ser ouvido, debatida essa questão. E as nossas colegas estão empenhadas, né, as duas Marianas, Mariana Nunes e Mariana Távora, em construir isso de uma forma racional. Também tem um incômodo, né, que é mais sociológico, que é aquela história de que, né, a pessoa negra sofre o racismo, de repente essa causa vai para um promotor que, via de regra, é branco, o juiz branco, e aí faz um acordo com a pessoa branca que ofendeu o negro, e aí acabou tudo num acordo. Mas eu penso que essa ideia, e é preciso, por isso, dialogar e esclarecer, está dentro daquilo que a Luísa falou, que isso não é despenalizante. É despenalizante, porque não vai haver nenhum processo, mas é algo que chama responsabilidade. Vejam que as condições do ANPP não são condições leves. Vamos resolver aqui na conversa, não é conversa, não é? É preciso cumprir e com seriedade, sob pena enfim, de revogação, né, da medida, inclusive, em juízo. Então, eu trago essa reflexão sobre a questão do racismo, né, que é um crime horrendo que a gente, volta e meia,
ver. Bom, outra questão que me parece palpitante é a questão da mulher, não é? Da violência doméstica, não é? E aí a gente traz a questão da mulher na sociedade brasileira, né? Sociedade extremamente machista, opressora, onde existe um desnível estrutural entre o homem e a mulher, o que é uma infelicidade, né? Assim como o racismo, o machismo, a misoginia são de todo reprováveis e é incrível como a gente avançou pouco, viu? Eu falo isso porque, enfim, eu lido há alguns anos com a violência doméstica, né? Eu trabalho atualmente com a promotoria de direitos difusos, mas anteriormente fiquei 7 anos na promotoria de violência doméstica em Sobradinho, e a realidade é uma realidade muito dura. Quando você vê ela de perto, não é, enfim, a frescura, o devaneio que algumas pessoas acreditam que é uma realidade muito dura e desigualação muito forte. Então, aí voltando, é suficiente, é necessária essa medida? Bom, pode até ser necessária, mas eu entendo o seguinte, que a proteção da mulher deve ser uma proteção diferenciada. E não só isso, o artigo 41 da Lei 11.340 de 2006 faz a proibição de acordos e a aplicação da Lei 9.099 de 95. Isso está na lei, gente. Ah, mas a lei pode ser interpretada. Mas já foi interpretada. Nós temos a súmula. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal, na ADC, na Ação Declaratória de Constitucionalidade número 19, né? Então, existe uma vedação também jurisprudencial. Então, é inaceitável práticas despenalizantes em matéria de Lei Maria da Penha, no meu entender. Sabe? Essa eu já estou com a posição mais firmada. Com relação ao racismo, eu trago o questionamento, se a questão dos mandados, né, constitucionais de criminalização, todo esse debate, mas eu acho que podemos aprofundar mais esse pensamento para afirmarmos a nossa convicção. Mas eu já estou convicto que, em matéria de Lei Maria da Penha, isso não cabe. Né? Nenhuma medida despenalizante. Não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo e não vai caber a ANPP. É bom lembrar que a violência contra a mulher é uma violência diferente, porque ela tem várias dimensões. Né? Nós temos a violência psicológica, nós temos a violência patrimonial, nós temos a violência física, nós temos a violência moral, e nenhuma dessas hipóteses é possível essas medidas penalizantes, tá bem? Mas a justiça restaurativa, sim, né, professor? No âmbito da violência contra a mulher, não a NPP, transação, mas eu acho que prática restaurativa, eu acho que tem que entender aí, né, Pedro? Só entrando, eu acho que tem que entender como práticas restaurativas, mas não que você vá substituir uma pena na justiça restaurativa, porque essa questão da... Uma vez eu participei de um programa lá em São Paulo, que trata da violência doméstica, e eram questões de práticas restaurativas no sentido de levar os homens, né, os agressores, para círculos para tratar da violência, ou seja, se podia aquele negócio que origina a violência, que é estruturante, como o Pedro falou, não é conjuntural, você melhorar a violência doméstica. Né? Então, aí eu acho que você pode ter práticas restaurativas no sentido da prevenção da violência doméstica. Mas não que a violência doméstica, depois que foi feita, você aplicar a justiça restaurativa. É diferente. Você trabalhar com prevenção até depois de uma condenação, de um cumprimento de pena, que normalmente é uma pena curta, quando, evidente, a violência doméstica não descamba para o feminicídio, né? Mas eu, assim, essa semana eu tive um caso de regressão de regime, que a pessoa ela foi condenada por furto. Um furto qualificado numa escola, aquele negócio de furto, mas que entrou na escola, rompimento, dano, tudo misturado, né? Destruiu lá tudo na escola. Bom, muito bem. Aí o sujeito estava no regime aberto, prestação de serviço de comunidade, não prestou coisa nenhuma, sumiu, foi para a casa da companheira, ameaçou, violência, ainda pôs fogo. Aí o juiz regrediu para o regime aberto, para o fechado. Aí eu fiquei, bom, mas pode, eu sou contra a regressão per salto, mas veja o crime que tinha sido cometido. Falei, bom, tudo bem. Aí me pronunciei
pela regressão para o semiaberto. E o processo está correndo lá, Lei da Maria da Penha. Quer dizer, essa pessoa que está fazendo esse negócio aí, ele tem que ser inserido urgente no sistema de prática restaurativa, porque essa pessoa, ele vai... o que eu vejo ali? Eu vejo uma pessoa que foi punida de acordo com o crime, não aprendeu nada, sumiu, foi lá, cometeu outro crime. O destino dessa pessoa, se ele não for inserida no sistema, em práticas restaurativas, não vai ser muito bom, entendeu? Pela minha prática, eu já estou vendo que não vai ser muito bom. Então, eu acho que a gente também tem que pensar em práticas restaurativas, mas de prevenção da violência, não necessariamente somente de substituição da pena, né, despenalizante no caso concreto, e sim de prevenção de violência. Então, esse é um caso... assim, eu estou trazendo porque foi ontem, eu me debrucei sobre esse caso ontem, e eu vi, claro, você está vendo isso no Superior Tribunal de Justiça. Se eu fosse a promotora, eu estaria vendo lá tentando fazer outra coisa. Mas eu estou vendo aqui, eu falei, estou vendo aqui o negócio desandando. Se eu fosse lá a promotora, eu ia tentar para não desandar menos, né? Punir essa situação, mas porque o terceiro crime que esse aí cometer não vai ser muito bom, né? Então, aí o negócio vai pegar. Então, você vê claramente como que práticas de prevenção de violência poderiam ajudar, né? Mas é complexo. Essa questão da violência contra a mulher, ela é muito debatida, né? Tem gente que, de fato, é contrária à aplicação desses sistemas, porque é muito difícil quebrar esse ciclo de violência, né? Eu sou totalmente contra. Eu sou totalmente contra, porque a estrutura de poder, se você não botar o cara, olha, meu amigo, isso aqui é crime, você vai responder e depois você vai ali se tratar para ver se você não piora a sua situação. Porque se você não fizer isso, o negócio vai da tortura psicológica à física e ao feminicídio. É uma gradação, porque se você não tiver uma intervenção, e a intervenção tem que dizer isso é grave, isso é crime, e você levar para um circuito de impedimento, é incrível. Pega o que tiver na frente. E não é com arma, não, é com faca mesmo. Faca, machado, tudo. É isso. Por conta da cultura. Se a pessoa não tiver uma coisa muito forte que diga, olha, tem que romper, e isso aqui, nós vamos romper isso aqui, que você não pode fazer isso, nem parecido e tal, você tem que romper. E o rompimento é considerar que é crime e romper mesmo. Porque é muito grave, muito grave. Se você não fizer isso, tem a reiteração do ato. É impressionante. É impressionante. Inclusive, separados. Muito... Assim, o estudo dos casos, não era uma matéria que eu tivesse próxima, porque essa matéria não é federal, essa matéria é estadual, mas agora eu já tenho 5 anos de atuação junto ao Superior Tribunal de Justiça, vejo esses casos do Brasil inteiro e vejo que tem que ter um rompimento no ciclo da violência. E a resposta estatal tem que ser: isso aqui é crime, isso aqui é grave, e você vai responder por isso. Professor, a gente tem... Você não pode deixar a vítima numa situação em que ela dependa do provedor, né? É uma matéria complexa, né, Luísa? Não, inclusive quando tem filhos, quer dizer, você deixar aquilo se repercutir. Eu acho que não deve... Assim, uma das maiores violências que uma pessoa pode coisa é você ver, por exemplo, um pai que mata a mãe na frente dos filhos. Ou que bate na mãe. Ou que chega bêbado em casa e bate, entendeu? Que se droga. Assim, são casos. O dia a dia, como o Pedro falou, é muito duro. É muito duro. E a gente tem que pensar que aquilo vai se reproduzir por várias pessoas. Então, a gente tem que ter um rompimento naquele ciclo. Concordo com a professora Luísa. Fica à vontade. Não, quer acrescentar alguma coisa ainda sobre violência doméstica? Porque pode acrescentar e depois a gente tem 2 perguntas antigas aqui. Mas, Pedro, eu acho que você devia passar para a parte do MPDFT. Deixa eu só fazer as perguntas. Tá bem. Professor, aqui então, a gente tem... Pode falar. Na verdade, é só finalizando isso mesmo, que esse é o meu entendimento, né, de que essas medidas penalizantes não cabem, mas, assim, as práticas restaurativas, a gente tem que pensar sim, mas tem que ser pensado de uma forma que existe uma perspectiva de gênero também. É claro que a justiça restaurativa, a ideia dela é não culpabilizar, como no NPP, né? Não tem assunção de culpa, não é culpabilizar você é o culpado, mas
a tendência social, o que eu percebi da minha prática nesses 7 anos, é de que a culpabilização recai sobre a mulher. A própria mulher, muitas vezes, se culpabiliza. Por quê? Porque a cultura é machista. Porque a cultura é para dizer que a mulher é a culpada, que ela foi provocativa, que ela é louca. É isso que me incomoda. E foi essa descoberta que me fez chegar a essa conclusão. Que a gente precisa, sim. Os homens não percebem, muitas vezes, a violência. É porque ele viu o pai dele fazer, porque a mãe dele sofria, enfim. Então, é uma questão cultural machista. Nós somos povos latinos. Está muito entranhado o machismo, tá? Agora, eu chamo a atenção, por exemplo, no direito comparado, tá? A Espanha veda expressamente a justiça restaurativa em matéria de violência doméstica e de violência contra a mulher. Veja, isso é um dado importante, porque é um país europeu, mas de matriz latina. E lá também temos muito entranhado o preconceito, né, contra a mulher. Essa questão da violência doméstica, só para não dizer que isso aqui é típico... A Espanha, e depois os países escandinavos também têm muita violência doméstica, ligada ao alcoolismo, né? E às drogas também. Mas a Espanha é um país que, quando você acompanha as notícias da Espanha é um país muito... Eu sempre digo, pode acompanhar aí, que a Espanha é um país muito interessante, tem escala, você lê o país, tem desde... agora mesmo estão indo para a cadeia vários lá de um escândalo de corrupção de dinheiro para um determinado partido político. E tem tudo, lavagem, os partidos políticos lá são punidos, eles adotam juiz oral e tal, mas a violência doméstica, assim, o delito do dia a dia, essa coisa aí do roubo, do furto e tal, é violência doméstica, é inacreditável. E nos países ditos escandinavos, na Dinamarca, na Suécia e na Noruega também tem, e a Rússia tem violência doméstica pra caramba. Então, a gente precisa romper isso. Violência doméstica não pode ser tratada como se fosse uma coisa que não merecesse uma resposta penal adequada. Bom, e também porque violência doméstica, minha gente, está sempre ligada à violência sexual, né? Que é a questão da relação sexual não consensual entre casais, que é estupro. Então, a questão é que por trás também tem isso. Eu particularmente sou contra nos crimes sexuais. Isso aí eu acho que eu não vou mudar, eu não vou avançar. Não, totalmente contra. Ontem eu atuei, hoje até não é um... Ontem eu atuei no HC, uma coisa horrorosa de estupro de meninas e adolescentes, e sempre numa cidade, uma pequena comunidade no estado do sul do país, e toda a relação era baseada em quê? Ele era o patrão, está denunciado, né? 8 vezes estupro por pessoas diferentes, e ele era, na maior parte, ele se utilizava o quê? Da posição dele de patrão, dos responsáveis pelas crianças, ou da posição dele naquela comunidade que lhe dava uma familiaridade com determinadas crianças. Então, está com prisão preventiva decretada e está foragido. Gente, a minha prática como na promotoria de violência doméstica, muitas vezes é a seguinte: a juíza mulher, a secretária mulher, o réu vai ser ouvido. Ele olha para mim e ele acredita que eu, por ser homem, vou de alguma forma acobertá-lo, vou protegê-lo, como se existisse um consenso implícito de que o homem tem que ajudar o outro homem e proteger o outro homem. Ora, esse homem é um delinquente, ele cometeu um crime, ele atentou contra a ordem jurídica. O tratamento vai ter que ser nesse sentido, né? E um crime cultural, que tem essa natureza histórica e cultural. Professora Monique, eu gostaria de, se for possível, passar agora os outros PowerPoints, falando especificamente Deixa eu só fazer, para a gente não deixar as perguntas das pessoas aqui para trás, a gente tem... Deixa eu olhar aqui. A Vitória perguntou sobre os níveis de reincidência, se eles são... Assim, sobre esses níveis de incidência, quando ela perguntou aqui, eu fiquei... É uma questão, acho que é importante a gente tratar antes de passar para o próximo passo, porque a gente está... Eu vou fazer uma pergunta aqui que tem a ver com o que a Vitória e o Thiago perguntaram dessa questão da reincidência. A gente fala muito da vítima, né? Assim, do prisma da vítima. Mas em relação ao foco da pessoa, ao infrator, né? Focando nessa questão da pergunta deles da reincidência. Eu participei uma vez de um ciclo que foi uma tentativa de homicídio, uma briga de vizinhos, e aí um vizinho deu uma facada na cabeça do outro, e aí ele foi preso, acho que já estava preso há uns 2 anos, e teve a prática
restaurativa o encontro das famílias, foram as mães, a vítima, o infrator. E aí foi um encontro muito interessante. O infrator pediu perdão, a vítima perdoou, no final eles se abraçaram. Teve um depoimento muito marcante da mãe do infrator, que disse que os filhos dele estavam doentes, com febre, porque o pai era primário, mas já estava preso há 2 anos, sem ver os filhos. Muito tocante. E aí, no final, eles se abraçaram, a vítima falou que eles poderiam ser amigos, foi ótimo. O que me marcou foi que todo mundo voltou para casa, o infrator levou um tapinha nas costas e voltou para o presídio do mesmo jeito que ele estava. Assim, se não seria o caso de, pelo menos, uma obrigatoriedade de análise de alguma ou concessão de saída antecipada, ou um livramento condicional, pelo menos uma análise, não que isso fosse automático após uma conciliação dessa, porque essa pessoa, na cabeça dele, em que ele foi beneficiado? Assim, moveu todo esse aparato estatal, teve essa reunião, né, tem dinheiro público envolvido, política pública, e para ele, assim, na cabeça de quem está preso, o que ele quer é que, de fato, a pena dele seja diminuída, ou que ele tenha algum benefício. E aí eu pego o gancho aqui na pergunta da Vitória e do Tiago. Isso não aumenta o índice de reincidência, porque ele vai sair com a ficha suja, provavelmente não vai conseguir emprego, não vai ter melhorado, vai ter sido obrigado a entrar numa facção e provavelmente vai reincidir. Qual que é a opinião do senhor em relação a isso? Olha, a reincidência é algo que tem que ser realmente combatido, e a ideia da justiça restaurativa é justamente a de mudar o comportamento para não haver essas reincidências. Não é nem reincidência em termos técnicos, como está no Código Penal, mas reincidência como reiteração dos mesmos delitos, mesmos crimes da mesma natureza, né? Então, isso aí, obviamente, é um escopo que a gente tem. Agora, o que existe, na verdade? Uma má compreensão da justiça restaurativa, resistência de todas as naturezas. E é aí que a gente tem que assim, desmistificar, né? Tirar essa máscara e encarar a realidade da justiça restaurativa. É que ela sim precisa ter impacto no nosso sistema. Porque, como eu disse, ela afeta o injusto. Então, dependendo do momento que isso ocorra, não é o caso, nem se for o caso de não denunciar, mas aí vai depender do caso em concreto, não é? Vai ser o caso de um arquivamento. É possível, estou querendo dizer, que é porque teve, mas isso também depende do time do processo de restaurativo, né, e do time do processo criminal também. Então eu, inclusive, comungo do entendimento da professora Monique, está na hora de nós entendermos a justiça restaurativa como algo muito sério, ok? E que tem que ter consequências dentro do processo, tá bem? E aí, eu acho que sim, na execução penal, tá, a restauração tem que ter impacto, seja para o livramento condicional, seja para as outras medidas de benefício do acusado. Porque ele também, afinal de contas, participou de todo um processo. E qual foi a consequência? Nenhuma. É porque as pessoas encaram a justiça restaurativa como algo assim, bonzinho, de uma pessoa elevada. E realmente, as pessoas que conduzem a justiça restaurativa no plano doutrinário, né, eu destaco aqui, por exemplo, o desembargador Leoberto Brancher, do Rio Grande do Sul, realmente a gente percebe uma elevação espiritual. O professor Conzen, né, que é procurador de justiça aposentado do Rio Grande do Sul, uma elevação espiritual, sim, essa preocupação. Mas é preciso que isso se reflita também dentro do processo de execução penal, ok? Então, eu concordo com a professora Monique, isso tem que ter um impacto também dentro do processo. Eu penso também uma coisa que eu nunca vejo ninguém falar, a questão do perdão judicial. Se houve a restauração, muito aplicável o instituto do perdão judicial, quando for aplicável. Mas as pessoas não falam sobre isso. Então, nós precisamos trazer a justiça restaurativa para dentro do nosso sistema. Ela não pode ficar apenas como uma filosofia, como um sonho, um idealismo. Ela tem que ter consequências também dentro do processo, seja do processo de conhecimento, do processo criminal, seja do processo de execução criminal, ok? E até pré-processual, afinal de contas, nós temos o ANPP, né? Só nessa questão da execução é que a gente tem que falar mais de livramento condicional, né? Porque hoje a gente fala muito de tudo, da parte pré-processual, a gente fala de transação, de ANPP, de suspensão condicional do processo, mas a gente não fala dos benefícios lá da execução, a gente fala de progressão de regime, que é muito mais uma coisa temporal, mas a gente não fala de livramento condicional, que soma as duas coisas. Eu tenho visto alguns casos que o juiz, quando ele é um juiz que entende bastante de execução, e aí isso também é uma coisa importante, porque é importante ter varas especializadas de execução para o juiz acompanhar e tal. Quando o juiz entende bastante de execução, ele consegue usar o instrumento da suspensão condicional do processo,
do livramento condicional de uma forma mais adequada, inclusive incluindo essa questão das práticas restaurativas no conceito amplo de bom comportamento, que, aliás, é uma exigência que já estava na LEP, né, com o artigo 83, e que foi modificada agora pela 13964. Então, eu acho que a gente também tem que falar disso como uma condicionante para o livramento condicional. Eu acho que seria interessante. Mas só para fechar para falar aqui, para o Pedro falar para a gente da experiência aqui no MPDFT. Ok, Luísa. Está compartilhado, né? Está compartilhado. Então, eu sou coordenador dessa área da justiça restaurativa e eu queria iniciar essa fala aqui agora falando de um procurador de justiça, um saudoso procurador de justiça, Dr. Renato Sócrates, que foi uma pessoa central para a gente aqui no MPDFT na divulgação, na implementação da justiça restaurativa e, inclusive, para a sua configuração legal. E está aqui, a gente extraiu, conseguimos aí na Câmara dos Deputados, em 2007, a participação do nosso querido procurador de justiça, Renato Sócrates. Aqui tem a foto dele, que ele é o segundo, né? Aqui da esquerda para a direita, e é um precursor, uma pessoa que realmente conseguiu implementar na gente, deixar na gente essa semente da justiça restaurativa dentro do MPDFT. E é por conta dele também, dessa figura tão impactante e que traz essa coisa de repensar o sistema penal, que nós foi criado no âmbito do Ministério Público e Federal Territórios o Programa Permanente de Incentivo à Política de Autocomposição. Nós temos a resolução, né, número 118 de 2014, do CNMP, que fala, né, das práticas autocompositivas, das práticas restaurativas, e em face dessa resolução, o MPDFT ele implementou um grupo de estudos que vem desde 2015, e a partir desse grupo de estudos, né, que surgiu o chamado Programa Permanente de Incentivo à Política de Autocomposição, que foi criado pela portaria da PGJ, número 509 de 2017, e qual é o objetivo do PIPA, PPI-PA, né, esse programa? O objetivo é a disseminação da cultura de pacificação, a redução da litigiosidade, ou seja, a desjudicialização, o fortalecimento da cidadania e o estímulo a soluções consensuais por meio de mecanismos de negociação, mediação, conciliação, processo restaurativo e convenções processuais. Vejam que são vários os caminhos autocompositivos, não é só a justiça restaurativa, né? Tanto é assim que o nosso PIPA ele é organizado, né, a coordenação geral incumbe a nossa vice-procuradora-geral de Justiça, né, da área jurídica, a doutora Selma Rebron, que é a nossa coordenadora geral, e nós sempre estamos em reuniões, em debate, e submetemos essas questões maiores a essa nossa coordenadora geral. E nós temos as áreas de atuação, que é a civil e familiar, a doutora Neudimar Patrícia, a comunitária importantíssima, já premiada em 2019 lá no CNMP, que é a doutora Ana Luísa Osório. Nós temos a dimensão, né, a área restaurativa, que sou eu, digamos, o responsável, a organizacional, que tem no nosso ouvidor o doutor Libânio, né, a figura central coordenadora, e, por fim, a de tutela difusa e coletiva, que é a doutora Cristina Razia, que, aliás, é uma promotora de justiça ambiental de grande destaque e que conseguiu firmar dentro do Ministério Público uma suspensão condicional do processo de altíssimo padrão. Ela, obviamente, e os promotores do meio ambiente, o doutor Roberto Carlos Batista, a doutora Marta, que enfim, foi promovida recentemente, mas criaram um sistema estrutural de suspensão condicional do processo, porque nós temos uma frustração muito grande com a suspensão condicional do processo. Mas na área ambiental, no MPDFT, é uma coisa tão bem estruturada, de compensação ambiental, de reparação ambiental, é tão bem pensado, tão bem estruturado, que a gente sente uma segurança quando é uma coisa muito bem pensada. Isso é trabalho muito da doutora Cristina Razia. Bom, o Programa Permanente de Incentivo à Política de Autocomposição tem a CAUTO, que é a Coordenadoria de Executiva de Autocomposição, e é nosso braço direito aí na operacionalização da justiça restaurativa e, enfim, e das demais áreas, não é, de autocomposição que eu mencionei, né? Esse PowerPoint mesmo, tem que agradecer muito a Rita Vargas, que se dedicou muito para a realização desses PowerPoints e está nessa CAUTO, não é? Bom, e quais são os projetos? Nós temos vários projetos. Temos o projeto Acordar, que foi instituído em 2018, que é para difundir os princípios da gestão de conflitos organizacionais, ou seja, justiça restaurativa também dentro das organizações, dentro do MPDFT, ok? E as principais fases são a formação de mediadores e facilitadores. Essa é uma preocupação da nossa coordenação.
Precisamos de pessoas com alguma formação em módulos práticos e teóricos para facilitar círculos restaurativos, para mediar, para buscar a conciliação. Isso é preciso de um preparo específico. Então, a nossa coordenação, eu vou colocar aqui também, tem tido essa preocupação. Agora mesmo, nós estamos, a doutora Ana Lara, do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, elaborou um minicurso juntamente com a Cauto e com o PIPA, né? E é um minicurso sobre negociação, porque a gente pensa que negociação não está na esfera de atuação do Ministério Público, e está mais do que nunca, por conta do princípio da autocomposição. Então, e qualquer pessoa pode participar, professor, porque aqui a gente tem muita gente que pode ter interesse, né, em fazer um curso e ser mediador, né? Professora Monique, nós temos todo o interesse, nós queremos a participação, sim, cada vez mais, no engajamento de voluntários, de pessoas que queiram fazer parte desse sonho, né, da justiça restaurativa. No final, acho que o senhor pode passar o telefone, o e-mail, contato para quem tiver interesse, né? Inclusive, eu já disponibilizei já no outro PowerPoint, no final, a parte de agradecimentos, o meu celular, o meu telefone de contato e o e-mail de contato. E nós estamos mais que abertos para receber essa ajuda, viu? Bom, temos também o projeto de mediação comunitária, que, na verdade, a coordenadora é a doutora Ana Luísa, mas que tem tudo a ver com, afinal de contas, com a justiça restaurativa, que tem essa preocupação com a coletividade, né? Como eu já falei. Pela e para a comunidade. E o que é esse projeto? É um projeto que trabalha com mecanismo de mediação comunitária, desenvolvendo ações de formação de facilitadores, sempre tem essa dimensão, né? E realização de oficinas de mediação. A mediação privilegia a solução dos conflitos através da ação da própria comunidade. E foi esse, como a gente pode ver no próximo slide, que foi premiado, recebeu o prêmio CNMP, não é? Um prêmio na categoria de profissionalização da gestão. Afinal de contas, nós precisamos profissionalizar cada vez mais. E também nós temos outros projetos. Eu mencionei aqui o projeto Diálogos Inclusivos no Sistema Prisional, né, que trata da representatividade da população carcerária, não é, restaurada por meio das suas famílias, dos seus familiares. Mas também temos um outro projeto, grande projeto, que é o projeto Escutando Cidadão, que já é um programa permanente. E o que o programa Escutando Cidadão faz? É a iniciativa de duas grandes promotoras de justiça, a doutora Jaqueline Gontijo, que tinham uma preocupação, uma atuação, uma preocupação centrada na vítima. E a doutora Ana Bárbara, que trouxe o pensamento restaurativo, uma pessoa que tem uma fina formação nessa área, e essa combinação, que na verdade, no final das contas, está tratando da mesma coisa, é que surgiu esse programa, né, esse programa, na verdade, Escutando Cidadão. E tem por base os princípios da justiça restaurativa, que lida de forma completa para lidar com o fenômeno da criminalidade. Os participantes são ouvidos de forma empática, em círculos, atenta e respeitosa. É uma forma de ajudá-los a superar a situação de vítima e oferecer também informações, porque as partes pouco conhecem dos seus direitos dentro do processo. A vítima também não conhece. O que é que ela tem direito? Né? Esse projeto traz a preocupação com o sigilo do nome da vítima, o sigilo do endereço da vítima, não é? Então, essa preocupação com as vítimas, com as testemunhas também, afinal de contas, né? E traz também a preocupação com a reparação, ou seja, o atendimento do interesse dessa vítima, como está lá preconizado nas regras de Tóquio. Então, é orientador, vejam bem aqui, por exemplo, nesse flyer de orientação, responda o que você é vítima, vai ser ouvido perante o juiz, não é? Responda o que souberem lembrar. Caso se sinta constrangido de ficar na presença do autor do crime, peça ao servidor do fórum para ser ouvido sem a presença dele. Isso é um direito, ok? Então, são esclarecimentos dos direitos que estão ali na lei, mas escondidos, digamos assim, na lei, e que o projeto Escutando o Cidadão traz à tona. Tem uma comunidade virtual, né, um chat, muito material informativo, como vocês podem ver, a rede de proteção lá na Ceilândia, tá bom? E houve uma ampliação, porque as coisas vão evoluindo, como a professora Monique perguntou, e crimes violentos? Inicialmente, nós fizemos, inclusive, ciclos restaurativos. A gente sabe que o campo da justiça restaurativa é muito mais a justiça infracional, né? A justiça dos menores, infanto-juvenil. Mas há possibilidade de aplicação também em crimes violentos. E nós temos o projeto Escutando Cidadão ampliado para o Guará, como eu mencionei. E vítimas de quê? Vítimas ligadas aos delitos de homicídio, tribunal do júri, e também delitos de trânsito. Então, é uma oportunidade ímpar. O colega Gladson tem sido primoroso nesse trabalho,
que na verdade é um desdobramento do Escutando o Cidadão. Então, e aqui fala, né, dos objetivos de orientação da população, que é a iniciativa do Grupo Nacional de Coordenadores de Apoio Criminal, enfim, de ver a vítima de um crime, enxergar, está aqui, não é? A programação visual que não me deixa mentir. Você já foi vítima de um crime? Isso está dentro do programa também Escutando o Cidadão. Criando e recriando laços, criado pela portaria número 22 de fevereiro de 2020, que institui no âmbito do MPDFT esse projeto, que é um incentivo à mediação de conflitos e às práticas restaurativas nas casas de acolhimento. Como é importante isso aqui? Como impactou esse trabalho das colegas Rosana Viegas e da colega Luiz Marilac, né? Os colegas da Infância e Juventude. Afinal de contas, esses profissionais, psicólogos, assistentes, os educadores que atuam nesses serviços também precisam ser ouvidos, também precisam recriar esses laços. Tá? Nós realizamos também no MPDFT vários, eu já participei de 2 círculos restaurativos, né? E é uma experiência realmente transformadora, tá certo? É um espaço de presença, um lugar de escuta e de fala. É bem indígena, na verdade, você acaba fazendo uma figura no centro, como vocês podem ver aqui desse slide. Essa foi uma construção coletiva, em que você começa a tratar os valores. A primeira coisa que você faz no círculo é delimitar valores. Tá? É exatamente essa figura que está agora aí disponibilizada. E isso é uma construção, essa figura aqui, enfim, essa construção é do grupo. Né? Então tem uma interação inicial, mas o mais importante, você tem o objeto da palavra, que é um objeto que, quando você está com ele na mão, só você pode falar. Isso é muito importante, porque você vai ser ouvido. Você vai ter que ouvir e você vai ser ouvido também. Quando eu estou com aquele objeto na mão, se fosse essa caneta, por exemplo, quando eu estiver com essa caneta, só eu falo. Eu tenho que falar, eu vou me expressar, né? E só vou deixar de me expressar e ouvir quando eu repassar esse objeto. Então, tem uma dinâmica muito interessante, tá? E extrapola a razão mesmo, a questão da irracionalidade que eu já falei, tá? É um lugar em que os facilitadores fazem emergir esse verdadeiro eu aqui, ó, os pressupostos dos círculos, esse verdadeiro eu, o mundo está profundamente interconectado, você perceber as interconexões, né? Afinal de contas, quem cometeu o delito também está em uma situação que precisa, que merece um olhar, não no sentido de que, eu vou perdoar, não, né? Mas de compreensão do fenômeno como um todo, que todos os seres humanos têm talento. Então, é sempre uma perspectiva que é positiva, de alteração de comportamentos, de forma positiva. Os seres humanos são holísticos. Esses são os pressupostos, digamos assim, da atuação em círculos. Também nossa preocupação com esses, agora já nesse slide amarelo, professora Monique, que fala da comunicação não violenta. Nós somos muito violentos, todos nós. Nós precisamos aprender a não ser Qual que é violentos. o número do slide? Achei. Esse aqui, professor, é o amarelo, achei, é o número 27. Achei. Okay. E a comunicação não violenta, porque a partir dos signos de comunicação, a gente já é violento. Não é? Então, isso é algo que precisa ser trabalhado, e a gente trabalha com as chamadas oficinas de comunicação não violenta. E nós temos outros projetos. Veja o projeto do MP Solidário agora, fruto da pandemia, e aí tem a dimensão comunitária, da comunidade, preocupação com a comunidade da nossa justiça restaurativa, e que revela uma série de ações que visam a aproximação do Ministério Público com a sociedade. No nosso seminário, inclusive, a imagem que é representativa, digamos assim, do MP Solidário, no nosso terceiro seminário de autocomposição, era justamente a ideia de conexão, né? Não exatamente estar junto, porque hoje nós temos que trabalhar com círculos virtuais, né? No núcleo prisional, o círculo foi presencial, né, com a adoção de todas as medidas de segurança, né, no projeto Diálogos Inclusivos. Mas a gente está trabalhando com círculos virtuais, né? E já aconteceu aconteceram vários, né, círculos virtuais. Por quê? Porque o presencial pode importar em dano aí à saúde pública, à saúde coletiva. Então, o que é esse projeto MP Solidário? É justamente essa dimensão comunitária. Então, uma série de ações que visam a aproximação com a sociedade, ou seja, a conexão com a sociedade, não necessariamente uma aproximação física, e para disseminar a solidariedade e a vantagem prática do diálogo. Então, é um projeto que tem vários braços dentro do Ministério Público,
e que realmente tem essa preocupação. Tem uma comunidade virtual para gestão de conflitos também. Temos projetos de mediação também no contexto escolar, né? Eu tive a oportunidade de levar a efeito algumas mediações, enfim, esse projeto nas escolas em Sobradinho, ok? E diz respeito à questão de bullying, a questão do conflito ali dentro do ambiente da comunidade escolar, não é? Então, a mediação como um importante instrumento de mediação, não é? E, obviamente, também formação dessas pessoas. Tá? Temos outros projetos, o projeto Oficina Pais e Filhos, e outros projetos, inclusive, estamos construindo também ciclos restaurativos com a população em situação de rua. A população em situação de rua também precisa ser ouvida, não é? Então, vamos implementar ciclos restaurativos, e esse é o nosso projeto também, não é? E estamos envolvidos aí no curso de formação de mediadores e facilitadores. Vou disponibilizar, como a professora Monique me pediu ao final, meu telefone, porque temos interesse, sim, em que outras pessoas se sensibilizem e participem conosco dessa justiça restaurativa. E, portanto, esse curso tem um módulo teórico, tá? Com os facilitadores de oficina de parentalidade, por exemplo, carga horária de 29 horas de curso. Nós tivemos 226 participantes. Então, nós temos sempre um módulo teórico, tá certo? E temos também um módulo prático, que é essa segunda etapa aqui, sempre tentando colocar na prática, né, a justiça restaurativa. Formação de mediadores comunitários, tá certo? E portanto, são muitas as ações. A realização de seminários, tá? Agora, nós estamos na terceira edição do seminário de autocomposição, e foi também um espaço, tá, muito interessante. Nós tivemos o segundo seminário de autocomposição, diálogos para a paz, e esse último, professora, que é o slide número 46, que é justamente do nosso terceiro seminário de autocomposição, e que está disponibilizado aí no YouTube. E é justamente essa ideia de conexão, como vocês podem ver, e não necessariamente estarmos juntos, né? Trouxemos também projetos de intercâmbio cultural, né? Já mencionei, aqui tem a minha foto aqui com o professor Malcolm Great, e nessa conversa foi bastante realmente útil. E essa realização de reuniões virtuais o grupo de autocomposição é um grupo muito engajado, porque já tem introjetado esses valores, né? Não precisa sensibilizar, já são pessoas sensibilizadas. Então, é esse grupo aí que eu agradeço tanto e que me acolheu e que a gente está fazendo esse trabalho. E como eu mencionei, eu deixo aqui o meu telefone para contato e também o nosso e-mail da autocomposição. Por favor, entrem em contato. Se sensibilizaram, gostaram das ideias aqui, né, apresentadas, venham nos ajudar. Nós precisamos, sim, de pessoas que sejam dispostas a ajudar, a contribuir. Então, no MPDFT são basicamente essas as ações que nós temos. Nós queremos aprofundar cada vez mais, mas acredito que nós estamos indo no caminho correto. E agora cada vez mais de aprofundamento e de assimilação da JR dentro do nosso sistema penal, né? Então, assim... Antes da gente... Pode terminar, professor, desculpa. Não, professor Monique, na verdade, essa a minha fala. Eu esqueci, preciso fazer aqui uma menção a uma obra de uma colega minha, que é doutora no tema da justiça restaurativa. Gostaria de fazer essa menção como uma referência bibliográfica para o aprofundamento dos estudos, que é esse livro aqui, ó, da doutora Raquel Tiveron, Justiça Restaurativa, a emergência da cidadania na dicção do direito, a construção de um novo paradigma de justiça criminal, da Tesauros Jurídica. Então, é um livro realmente de excelência, né? É um livro profundo, e para quem quer, enfim, entrar com mais conhecimento nessa área da JR. A doutora Raquel Tiveron é uma doutora no tema, né? É uma promotora de justiça que está sempre ali nos ajudando, nos prestando esclarecimentos. Nós consultamos ela, a doutrinadora, nossa doutrinadora. Né? A gente está recebendo muito feedback positivo aqui, viu, professor? Tem muita gente elogiando, falando que foi brilhante, que o tema foi maravilhoso, muitos elogios mesmo, também acho que foi ótimo. E só antes a gente não vai finalizar, a gente ainda vai abrir para as perguntas, o professor Luísa ainda vai falar, mas só para a gente avisar que o nosso próximo encontro, tem muita gente me perguntando aqui, eu anotei o telefone de algumas pessoas para passar por WhatsApp, as informações de como participar oficialmente do grupo, e só para já deixar registrado, o nosso próximo encontro vai ser no dia 13 de novembro, às 10 horas da manhã, que é o horário da nossa aula. A gente vai pegar mais uma aula nossa e minha da professora Luísa para fazer mais um encontro
A gente ainda vai analisar o tema e o próximo convidado, que vai ser tão especial quanto o professor Pedro, mas sempre nesse enfoque, como eu disse no começo, o tema da justiça restaurativa ele sempre está no pano de fundo das nossas discussões aqui do grupo de estudo. Então, dia 11 de novembro, às 10 da manhã, já pode deixar anotado aí. E se alguém tiver alguma pergunta, acho que a professora Luísa também pode falar um pouco agora, professora. Pessoal, então, eu acho que essa aula que eu estou vendo aqui também, né, que todo mundo gostou, e eu acho que divulgar essa questão da justiça restaurativa nessa perspectiva de que a justiça restaurativa não é uma justiça descriminalizadora, ou que não tem resultado, ou que não considera a importância de uma resposta estatal para a violação quando tem um cometimento de algum crime, violação do meio jurídico protegido penalmente. Ao contrário, a justiça restaurativa está altamente preocupada com o resultado do processo penal, ou seja, como que aquilo efetivamente tem uma consequência reparadora para a vítima. Ela pode ser tanto no aspecto público da vítima pública como da vítima privada. É claro que funciona mais e talvez seja mais importante quando a vítima é identificável, é uma pessoa. E eu acho também que envolve nesses círculos essas ações preventivas, como o Pedro falou, de uma cultura de paz, e que isso faz com que muitas pessoas possam participar. Eu acho importante essa abertura do sistema de justiça para a oitiva da comunidade, não só das vítimas diretas, mas do impacto que um determinado delito tem numa comunidade específica e que a pessoa que cometeu o delito tenha essa compreensão para que possa mudar, então, sua atitude dentro daquela comunidade e ser recebido por aquela comunidade como uma pessoa que mudou a atitude, porque isso também é bem importante, né? Na questão da comunidade. E isso pode ser numa cidade grande, uma cidade média, num bairro, num condomínio, numa cidade menor, numa comunidade escolar. Então, eu acho que foi muito bom, eu acho que as práticas do MPDFT, elas englobam todas essas perspectivas, e nós moramos aqui, né, no Distrito Federal, então é importante saber o que acontece nesse lugar aqui que a gente mora, e que não é só o plano piloto. Não é só esse desenho do avião. É muito mais, e que envolve o quadradinho. Quando a gente começa a pesquisar o que tem nesse quadradinho, tem muita coisa nesse quadradinho, muita coisa bacana acontecendo. Muito bom. Mais alguma pergunta? Gente, eu anotei o telefone aqui de todo mundo que tem interesse em participar do grupo. Se alguém mais tiver, pode me mandar. Vitória, Silvana, Tiago, Milena, as duas Tatianas. Já anotei, professora, talvez seja interessante a gente criar um grupo no WhatsApp, né, com os nossos alunos e também, mais eu essas acho, pessoas talvez também é importante, talvez também até pedir sugestões, né? Porque como Sim, o grupo do é um próximo grupo tema. de pesquisa e tal, às vezes é interessante, as pessoas querem ouvir sobre os alunos, né? Querem ouvir os estudantes e outras pessoas, querem ouvir sobre um determinado tema, então talvez também é importante. O Cleiton tinha mandado uma pergunta, eu não vi, que ele está reiterando, professor. Se o Instituto da Delação Premiada atrapalha a ideia da justiça restaurativa? Olha, o Instituto da Delação Premiada, da Colaboração Premiada, é um instituto negocial também, tem essa natureza negocial, mas ele é eminentemente colaborativo. Então, assim, é um direito penal colaborativo, é outra dimensão, não tem essa dimensão, digamos, terapêutica da justiça restaurativa. E que ele possa atrapalhar, não vejo como atrapalho, não. Acho que é uma outra dimensão, que é essa dimensão colaborativa, tá? Que também está dentro da dimensão da era consensual do direito, que pode andar paralelamente, sim, ok? E lembrando que, gente, a justiça restaurativa não é só aquele encontro vítima-ofensor, não. As pessoas têm aquela fixação naquilo, né? Que é aquele diálogo que vai chegar a um perdão, enfim. O perdão, aliás, nem é obrigado, né, a chegar, mas a uma solução, né, autocompositiva. Mas não é só isso, não. São as práticas, como eu tentei demonstrar, muito mais amplas. Isso já está, né, sedimentado dentro da JR, que não é só a conferência vítima-ofensor que se traduz em justiça restaurativa, né? São as práticas também voltadas para a vítima. Só para falar
dessa questão da colaboração, que foi perguntada aqui, bom, a colaboração, pessoal, ela é meio de prova. A justiça negocial, ela tem várias questões, tanto no civil quanto no crime, e a colaboração é o meio de prova. Porque na colaboração, ela não vai falar do seu, entendeu? São crimes, aí na colaboração, óbvio, são crimes cometidos por várias pessoas dentro de uma organização criminosa, e que a pessoa vai falar do que sabe sobre provas da prática delitiva dessa organização criminosa. E, para isso, ela vai obter um benefício que é previsto na lei, que normalmente vai ser a diminuição da pena, substituição do regime, que agora é previsto na lei de organização criminosa com as modificações da 13964. Eu acho que vale a pena, Monique, a gente até pensar numa aula sobre isso. Eu tenho uma colega, Cibele Benevides, que é uma procuradora da República no Rio Grande do Norte, tem um livro que é referência, inclusive tem sido utilizado em julgados do Supremo, já está na 2ª edição. Acho que vale a pena porque é um instituto específico. A questão dos acordos de não persecução penal, autorização, suspensão, justiça restaurativa tem a ver com a pessoa que cometeu o delito e ela vai assumir a sua responsabilidade e como aquilo impactou a sociedade. É claro que na colaboração, por exemplo, é interessante porque, por exemplo, o réu colaborador, ele também vai ter obrigações. Então, algumas situações, por exemplo, na Lava Jato do Rio de Janeiro, nas operações da Lava Jato do Rio de Janeiro, alguns dos réus colaboradores são grandes ex-doleiros. E eles têm uma coisa hoje de fazer... eles fazem palestras. É interessante isso porque eles fazem para o Ministério Público, para o sistema de justiça, e eles fazem, olha, acontecia isso, como era, como deve prevenir, como deve... Também já passei por uma situação de um colaborador que é o seguinte, ele era uma pessoa que atuava fortemente no mercado de fundos. Então, ele foi capaz de dizer, olha, para melhorar esse mercado de fundos aqui, e as pessoas que aplicam no mercado de fundos não verem seus fundos derreterem por má gestão, tem que ser feito isso, isso, isso. Então, se você pensar assim, quando você está ouvindo, a pessoa assumir também tem um pouco de justiça naquela obrigação, porque aí são as obrigações do colaborador, porque o colaborador ele tem obrigações. Não são só obrigações no sentido de entrega da prova, ele tem obrigações vamos dizer assim, prestações de serviço à comunidade, São obrigações fixadas no acordo de colaboração. E uma parte disso passa realmente... É interessante quando você passa por ele assumir que aquilo estava à margem do sistema e, ao mesmo tempo, em algum sentido, eles vão melhorando, eles acabam dizendo como melhorar a possibilidade da fiscalização do sistema. Eu já participei de algumas reuniões sobre isso e agora, pensando, até tem esse olhar. Pode ter, não é obrigatório, é uma coisa diferente, mas pode ter. Muito bom. Mais algum comentário, gente? A gente já está chegando perto de meio-dia. Eu acho que eu anotei o telefone, mas eu fui anotando aqui, escrevendo, então pode ser que eu tenha errado algum número. Então, se até amanhã, vou criar um grupo para a gente e vou criar também, eu peço para os nossos alunos, que a gente não tem, né, professor, um grupo, quem está aqui ainda, que for nosso aluno, me manda nesse telefone. Eu coloquei aqui meu número. Me manda, por favor, o telefone de vocês para a gente poder criar um grupo e organizar, para não ficar muito bagunçado. DDD 61. Pessoal, eu vou também aproveitar aqui para divulgar um evento que vai acontecer no dia 4 de novembro, às 17 horas, aqui do EDP, que é sobre a baixa resolutividade dos homicídios no Brasil. Vai ser do grupo de pesquisa. Esse evento vai ser eu acho que vai ser bem legal, vai ser com o professor Arthur Trindade, que foi secretário de Segurança Pública aqui de Brasília, é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com o promotor de justiça Raoni, que é o promotor de justiça... Aqui, vou compartilhar a tela disso, professora, aqui, ó. É isso, né? E, não sei, não está compartilhando. Esse, com o promotor Raoni Maciel, que é do promotor do júri, a Carolina Ricardo, que trabalha no Sou da Paz, que é um instituto também que fez esse levantamento da baixa resolutividade, e o Daniel Barcelos, que é gerente de um projeto do Ministério da Justiça sobre como melhorar a resolutividade dos inquéritos de homicídio. E o Sou da Paz, ele fez esse levantamento dizendo que o Distrito Federal é um dos lugares que tem maior índice de resolutividade de homicídios, e homicídio, em regra, é um crime investigado pela Polícia Civil.
né? Então, a gente vai falar sobre isso e sempre com essa questão da importância do direito de familiares e vítimas à realização do julgamento. Porque o júri tem isso, né? O julgamento pelos pares é um momento... É muito interessante essa questão do júri. Também o júri ou desconhecido. As pessoas acham que o júri é só aquele lugar lá que as pessoas ficam fazendo como se fosse um teatro, mas não é nada disso. É um lugar onde as vítimas são muito importantes, é um julgamento público que as vítimas assistem. No nosso sistema, as vítimas não assistem, eles conhecem a sentença, mas não participam, né, desse julgamento oral, como em outros países, das audiências, onde é aberto os juízos orais. Então, eu acho que vai ser um tema importante e bacana para a gente ouvir e participar. Tá ótimo, Luísa, eu posso Pedro. até recomendar, eu queria aproveitar e recomendar realmente esse novo encontro, e por conta desse colega, o colega Raoni realmente é uma referência para a gente lá no Tribunal do Júri de Brasília, é um grande promotor do júri, e tem todo esse conhecimento, esse cabedal de questão da vítima, dessa nova visão também no júri. Olha, no júri que a gente pensa que não pode ser de alguma forma autocompositivo, pode sim. Né? Mas eu finalizo aqui minha fala agradecendo, gente. Viu, professoras, a oportunidade de falar com vocês. A gente agradece mais uma vez, professor Pedro, foi muito esclarecedor mesmo, foi ótimo. A gente recebeu muitos elogios, muito felizes. Espero que a gente possa se encontrar na próxima oportunidade. Tá bom. Teremos. Tchau, gente. Bom dia, obrigada. Bom fim de semana aí para todos. Para vocês também. Tchau, Monique. gente. Tchau, Pedro. Tchau, gente. Tchau, Monique, professora. Tchau, obrigada.